Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Saúde Integra. E hoje, dando continuidade a esse mês Abril Azul, nós vamos trazer essa conscientização do TEA e vamos aqui trazer os cuidados, como o tratamento, as terapias que nos ajudam para levar tanto para as crianças, adolescentes e adultos um melhor tratamento e essas suas famílias também serem beneficiadas. Então, que seja você mãe responsável pelo seu filho, filha, que você precisa ser cuidada para que você cuide do outro com amor, com carinho e com respeito. Então a gente olha para a gente, se cuida e a gente pode oferecer um cuidado melhor. E por falar em cuidado, eu quero aqui trazer para vocês os óleos essenciais. Então eu estou aqui com alguns óleos essenciais. A gente vai trazer uma imagem aí para vocês, para que vocês possam utilizar desses óleos naturais e cuidar de vocês. Nós temos a coleção TEA da MAN. E dentro deste kit TEA, a gente tem o Conecta, que ele vai melhorar as habilidades cognitivas, motoras e emocionais. O Vital, que melhora a vitalidade e disposição física. O Calma, que reduz ansiedade, hiperatividade, estereotipias. O Digestivo, que promove saúde digestiva, reduz cólicas, gases, refluxo. O Sono, promove um sono tranquilo e profundo, acalma a mente e o corpo. E o Estabiliza, que promove uma estabilidade emocional e comportamental. Com isso, eu tenho aqui comigo um kit com alguns. Vou estar aqui mostrando para vocês. Então a gente, olha só que lindo aqui, vem dentro dessas bolsinhas. E aí a gente tem os blends, Então olha só, o digestivo para as crianças que têm esses problemas gastrointestinais, vai ajudar bastante. O óleo depois ele já vem da maneira de usar, que nem esse aqui, você vai passar na barriga ali dessa criança. Nós temos aqui o Estabiliza, que traz a estabilidade emocional e comportamental. Temos também o Calma, que vai trazer aí, alinhar a paz, a tranquilidade. E para fechar, um blend de óleos que vai ajudar no sono, para que tenha um sono reparador e tranquilo. E lembrando, não só para as crianças, adolescentes e adultos, mas também para os responsáveis. Vamos cuidar de todos aqui com esses óleos essenciais da MAN. E hoje eu estou aqui com 3 pessoas que vão trazer um pouquinho sobre essa conscientização do TEA, como que a gente pode ajudar, melhorar no tratamento delas. Então com a gente hoje o Dr. Guilherme Furini, que é um neuropediatra, a Laís, que é psicóloga, atende nesta área, e uma mãe, a Carol Rosseto, que vai falar um pouquinho da experiência diária dela. Então gostaria que o Dr. Guilherme se apresentasse aqui e trouxesse um pouquinho dos seus conhecimentos. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui, Ana. Agradeço a oportunidade de vir conversar sobre esse tema tão importante, hoje em dia, principalmente aqui no mês do autismo, da conscientização. Meu nome é Guilherme Furini, eu sou neuropediatra, minha formação completa é pelo HC de Ribeirão Preto, na USP, e eu estou morando aqui em Marília, a partir desse ano, e já estou trabalhando aqui faz 1 ano e meio, trabalho lá com a equipe do Centro de Especialidades Médicas da Unimed, de Marília, e venho atendendo essas crianças aqui, tentando dar o meu melhor para ajudar elas nesse caminho que é complicado, que a gente sabe que não é fácil. A Laís.
Boa noite, agradeço pelo convite e pelo espaço também. Um tema tão importante, tanto na questão pessoal e profissional para mim. Então, me chamo Laís, sou psicóloga, atendo crianças e adolescentes dentro do espectro, na clínica Reinventar. Coordeno também as meninas com auxílio na avaliação, intervenções e atendimento. E também sou mãe do Luca, ele tem 6 anos e também está dentro do espectro. Boa noite a todos, meu nome é Carolina, eu sou psicóloga também, sou empresária, mentora de mulheres, palestrante, e hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência enquanto mãe atípica. O Gabriel tem 4 anos e durante esses 4 anos eu aprendi muito, eu me tornei uma nova mulher, porque eu aprendi exatamente o que vocês estavam falando, o quanto eu entendi que ser melhor para mim, desenvolver o meu autocontrole, era também ajudar o meu filho. Isso. E também quero chamar o Dr. Tiago Gomes, que vai estar conosco pelo Skype. Dr. Tiago, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, doutor. Se o senhor puder se apresentar e falar um pouquinho, né, sobre a sua experiência com o TEA. Certo, primeiro agradecer o convite. Meu nome é Tiago Gomes, eu sou especialista em medicina de família e comunidade e medicina tradicional chinesa, conhecida como acupuntura. A medicina chinesa, ela entrou na minha vida de uma forma muito curiosa, que foi a partir dela que eu tive contato com a fitoterapia. E por meio da fitoterapia, de 5 anos para cá, eu tenho usado um tratamento para vários tipos de patologias, em especial nas crianças e adolescentes com transtorno, e adultos também, com transtorno do espectro autista, que é a cannabis medicinal. Então, é uma planta bastante conhecida, bastante polêmica, ainda com bastante preconceito, e a ciência vem mostrando evidências cada vez mais robustas de benefícios para o transtorno do espectro autista, em principalmente 2 aspectos. O primeiro deles é o aspecto da agressividade ou da irritabilidade, e o outro aspecto tem a ver com esse lado das alterações neurosensoriais, seletividade alimentar, algumas alterações do campo do relacionamento e da cognição. Isso é percebido principalmente pelas mães, pelas famílias, pelos professores, pelos terapeutas, e principalmente pelas crianças, né? Então, a gente tem ganhos muito grandes nessa terapêutica complementar. Isso é muito importante de ser destacado aqui, para a gente tirar o preconceito e compreender que, nestes casos, a gente precisa de uma avaliação bastante multidisciplinar e com alguém que realmente conheça as crianças desde o ventre materno, né? E cuide delas ao longo de toda a vida. E é esse o princípio da medicina de família. Então, eu juntei a medicina de família com tudo que eu trago na minha experiência de 20 anos de formado, junto com a medicina chinesa, com a acupuntura e a fitoterapia, e agora a cannabis medicinal vem, sim, esse complemento importantíssimo para que as famílias, de fato, lidem melhor com esses casos de irritabilidade e agressividade, que é o grande desafio das famílias. Isso vem sendo provado cientificamente, a gente tem grandes experimentos científicos lá no país de Israel, pelo pesquisador Aram, né, um dos pesquisadores, que mostrou que o uso da cannabis medicinal, ela, além de segura, ela pode ser bastante eficiente, eficaz nesses quadros. E o grande medo do pessoal, né, é a questão do THC, se deve usar THC ou não, a molécula que tem a ver com o efeito psicotóxico, psicoativo, né, comparado com CBD, com canabidiol. Então, tudo isso, durante a consulta, a gente faz consulta por telemedicina, a gente orienta as famílias, orienta as mães, principalmente, explicando que é muito importante encontrar uma dose, encontrar medicamentos de origem seguras, de origem, assim, que você tem uma forma de
compreender qual é aquele produto, né? Então, a gente não pode usar qualquer tipo de planta, qualquer tipo de substância, ele precisa ter um certificado de análise, então você precisa de um especialista de fato na área de endocannabinologia, que é como a gente chama essa área inovadora da medicina, descobrindo todo o potencial que essa planta já é usada há milênios, mas agora a ciência vem corroborar isso. Então, além das pesquisas realizadas em Jerusalém, a gente tem uma série de outras pesquisas realizadas, inclusive no Brasil, e a gente tem uma política de saúde bacana no estado do Sergipe. Eles conseguiram incluir, junto com risperidona e aripiprazol, um protocolo em que o canabidiol entra como um complemento de tratamento, dentro de um protocolo científico bem rigoroso. Isso mostra que a gente não está aqui para brincar. A gente está aqui com seriedade, a gente está aqui com compromisso, com você, pai e mãe, com todos os profissionais da rede, porque às vezes o pessoal acha que, vamos usar uma plantinha ali, vamos usar uma terapia complementar e alternativa, e não é isso. Então, eu quero agradecer o espaço, eu acredito que esse convite ele tem a ver muito com a seriedade que a gente traz no trabalho, trazer um pouco do que é o Consultório Essencial 360, para quem quiser seguir a gente agora nas redes sociais, a gente colocou o Dr. Tiago Gomes, MFC, MFC é médico de família e comunidade, a gente transformou em médico de família canábico, justamente para mostrar que é uma planta que vem trazendo benefícios e por meio de segurança na atuação desses quadros que não têm respostas com a terapia convencional. Muito importante isso, é importante ter um olhar médico, ter um olhar multiprofissional, ter um olhar de psicoterapeutas, né, de profissionais da educação também, porque tudo isso tem que se complementar. E o rigor científico, ele tem que vir junto com o acompanhamento clínico, né, por isso que eu falo, não adianta a gente só propor, toma esse óleo aqui, usa canabidiol, vamos tentar isso, não, a gente tem que saber o que a gente quer, o que a gente busca, qual que é o resultado que eu estou buscando dentro do meu protocolo clínico, né? Então, esse é o elemento que eu acredito que é o nosso grande diferencial. Então, para quem quiser seguir a gente lá no Dr. Tiago Gomes, Tiago com H, MFC, a gente está à disposição, as consultações por telemedicina, a gente faz um acompanhamento bastante rigoroso, temos uma navegadora dos cuidados que oferece essas orientações dos melhores produtos a serem utilizados, com bastante segurança, e é uma gratificação muito grande a gente receber os resultados, né? As famílias, eu acho que vou até sugerir, se puder ouvir famílias que foram acompanhadas, que são acompanhadas por nós, elas têm, assim, uma satisfação muito grande de melhoria, de alívio. E, de novo, não significa que vai abandonar tudo, que vai largar todos os tratamentos, não é isso. É complementar, a gente sempre vai trabalhar com seriedade, com respeito às opiniões e às expectativas da família, sempre ouvindo todos os lados envolvidos, os profissionais, multiprofissionais, e é essa a nossa expectativa, de oferecer o melhor cuidado, centrado na pessoa, de maneira ética, com compromisso, com qualidade, com segurança. Nossa, muito bom, maravilhoso, e é isso, né, com segurança. Então procurem o profissional, né, o doutor deixou aí as redes sociais, como encontrá-lo, falou da seriedade, né, de estar se prescrevendo, enfim. Então, os benefícios e tudo mais, que vocês possam ter essa informação e fazer um bom uso, e procurem, né, Dr. Tiago Gomes. Eu agradeço pelas informações e até mais. Obrigada. Tchau, tchau. E a gente continua aqui, né? Depois até vou pedir para os convidados aqui, se tiverem alguma experiência, né, com a cannabis, enfim, com essa questão desse tratamento, que coloquem, porque é muito importante, né? Vamos então com o Dr. Guilherme Furini, que vai nos trazer um pouquinho, né, a respeito do TEA e de toda essa sintomatologia.
Pode ir. Então, boa noite. Eu gostaria de trazer aqui para vocês, né? A gente está falando de autismo e nada melhor do que eu, como neuropediatra, trazer aqui a principal parte, que é o diagnóstico precoce, né? Quando a gente sabe, quando a gente faz o diagnóstico mais cedo, a gente consegue intervir mais cedo com as terapias e isso modifica muito a evolução dessa criança, né? Quanto mais cedo, melhor, né? Mais plástico é o cérebro. E aí eu gostaria de trazer alguns slides para a gente poder ver isso, né? Visualizar melhor um pouquinho a sintomatologia, né? Quais são os sinais precoces do autismo. Isso, acho que o senhor pode ir falando e assim que tiver os slides eles vão colocando, sim, perfeito. Tá bem? Mas fique à vontade. Então vamos lá, o que chama a atenção dentro do espectro do autismo, né? Para a gente fechar um diagnóstico, né, a gente segue, consegui os slides, ótimo, a gente segue uma lista de critérios que é determinado pelos especialistas que é a equipe de psiquiatria lá dos Estados Unidos, né, que compõe o DSM, né, que é o nosso manual de diagnósticos dentro da psiquiatria, e a gente precisa sempre voltar para ele para fazer um diagnóstico adequado, né, porque a gente sempre vê a criança como um todo, né, não é um aspecto específico, pontual, que vai fechar o diagnóstico. Então, pode passar o próximo, fazendo um favor? Então aqui um breve roteiro, né, pode passar o próximo. Então, inicialmente, o que é o autismo, né? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, não é uma patologia, não é um transtorno, não é uma doença, né? Ele é um jeito diferente da criança enxergar o mundo, dela lidar e conviver com o mundo, que ele é caracterizado por questões na comunicação e na interação social, associado a comportamentos e ou interesses repetitivos e restritos, né? Isso aqui é a definição básica e a gente vai destrinchar isso ao longo das próximas imagens. Pode passar, por favor. Agora, recentemente, saiu até uma notícia nova, né? Está até atualizada agora para 2025, mas eu ainda não encontrei um gráfico bonitinho para trazer. Mas hoje a gente sabe que o diagnóstico de autismo está muito mais frequente, né? Hoje, nos Estados Unidos, atualmente, a gente faz diagnóstico em uma de cada 31 crianças, né? Então, praticamente 3% das crianças estão sendo diagnosticadas com autismo. E isso vem acontecendo, né? É sempre uma pergunta dos pais, das mães, por que estamos fazendo diagnóstico, está tendo tantos casos, né? Primeiro por conta da informação, né? Porque hoje a gente tem as redes sociais, os profissionais estão mais atentos, então muitos pais e mães de crianças autistas são autistas também, passaram a vida sobrevivendo, né, com todos os seus traços e todas as suas dificuldades, e a hora que você fecha o diagnóstico da criança, muitas vezes você acaba fechando o pai e da mãe, que antigamente não foi fechado porque não havia tanto conhecimento, não havia tanta divulgação. Então, a principal razão para essa quantidade de diagnósticos hoje é a informação, né? Além disso, existe a prematuridade, que hoje crianças que antes não sobreviviam, como antigamente crianças de 1 kg, 1,5 kg, a maioria falecia. Hoje o CTI neonatal está tão evoluído que crianças com 500 gramas, né, já conseguem sobreviver. E a gente sabe que quanto mais prematuro, infelizmente o cérebro pode ter uma sequela maior, né, e isso pode favorecer o autismo. Além do mais, quanto mais velho o pai, maior a chance de ter o autismo, né? Das poucas coisas que a gente não põe na conta da mãe, né? Tudo na conta da mãe, coitado. Mas a idade paterna, ela tem uma influência muito grande, né? Então, aquele pessoal que vai ter filho depois de 60, 70 anos, existe um risco aumentado de ter um filho dentro do espectro, né? Além do mais, tem questões associadas à poluição, tabagismo, né? A gente sabe que o ambiente também afeta um pouco, né? Mas o principal é sempre genético. E agora vamos falar dos sinais em específico. O principal sinal que sempre chama atenção e é considerado hoje uma urgência médica é a regressão. O que é a regressão? É quando aquela criança está tendo um desenvolvimento até dentro do esperado. Como vocês veem nesse gráfico, ele mostra na vertical as habilidades adquiridas e na horizontal a idade da criança em meses, né? Então, o que é esperado que a criança vá adquirindo habilidades, né, conforme ela vai crescendo, só que existe aquele padrão dentro do autismo, que é aquela criança que regride, né? Ela estava indo bem e de repente tomou um caminho totalmente adverso. Só que nem toda regressão é autismo, existem regressões por outros quadros, doenças metabólicas, erros inatos do metabolismo, epilepsia descontrolada, tudo isso pode confundir o regressão com o autismo.
Por isso que é muito importante, quando a gente tem um quadro regressivo, a gente procurar o mais cedo possível, porque existem casos que a causa é tratável, que a criança não é autista, que é uma regressão por uma outra causa. Se a gente consegue tratar isso rapidamente, a gente reverte o quadro e ela volta dentro do esperado no seu desenvolvimento. Mas existem aquelas crianças que estão dentro do autismo que têm a regressão. Além do mais, né, o primeiro, né, além desse sinal que é o mais grave de todos, o primeiro sinal, né, que a gente percebe no autismo é justamente a dúvida da mãe, né, que a mãe olha para aquela criança, olha para a cartilha de desenvolvimento e ela fica com a dúvida: será que é? Né, igual mostra essa imagem. Então a gente já sabe que 30% dos pais já percebem sinais no primeiro ano de vida e no segundo 80% dos pais. E infelizmente ainda existe aquele caso em que os pais chegam com a criança de 5, 6 anos com atrasos acumulados por muito tempo, que outros profissionais, né, foram negligentes e falaram: não, é da idade, é da idade, é da idade, cada criança tem o seu tempo. E às vezes chega uma criança com 5, 6 anos que mal fala a papai e mamá, né? Isso está totalmente errado. A gente sabe que cada criança tem um tempo dentro de um espaço bem específico de tempo dos marcos do desenvolvimento, né? Então tudo tem um limite, né? Não é esperado que uma criança chegue a 2 anos sem falar nada, por exemplo. Isso a gente já tem que correr atrás para intervir. Pode passar o próximo, fazendo favor. Então a gente tem que valorizar muito o que a mãe fala. Um outro sinal que é muito clássico é aquela que são os dois extremos. Aquela criança extremamente irritada, aquela criança que chega ali com 1 ano de idade, nunca conseguiu dormir bem, a mãe está sempre esgotada porque toda noite é um caos, sempre é uma luta, e muitas vezes acaba sendo negligenciado, fala que vai melhorar e não melhora nunca, né? E o outro extremo também, aquela criança extremamente calma, né? Aquela criança que não dá trabalho, que não chora, que não sorri, que não faz nada, aquela criança que fica até apática, né? Isso também é um sinal de que tem alguma coisa que não está desenvolvendo adequadamente. Pode passar para o próximo. E como eu falei, né, o diagnóstico ele é seguido segundo os critérios do DSM-5, e os principais critérios, né, que são os de comunicação, de relacionamento e reciprocidade emocional e social, eles têm que estar os 3 presentes para a gente fechar esse diagnóstico. Eu vou detalhar eles mais à frente. Pode passar o próximo, por favor. E agora, detalhando dentro dos critérios A, um dos principais e que mais chama a atenção, e a gente tem artigos científicos focando especificamente nesse sinal, é o compartilhamento de interesses. O que é isso? Que é justamente o que está mostrando na foto, que é quando aquela criança ali entre 1 ano e 1 ano e meio, ela já consegue apontar as coisas como se compartilhando o interesse com o pai e com a mãe. Tipo, como se comunicasse: estou vendo um passarinho, estou vendo aquele brinquedo, olha lá, quero água, quero aquela comida, né? Isso daí é um marco que normalmente não aparece no autismo. Então, aquela criança que chega até um ano, 1 ano e meio e não tem esse marco, a gente tem que buscar o autismo. Pode passar o próximo. Além do mais, coisas que chamam a atenção: o baixo contato visual, aquela criança ali com 3, 4 meses, esse bebezinho, você vai gargalhar com ele e a criança não sorri de volta, ou sorri muito pouco, muito pouquinho, né? Não chama atenção isso, né? É como você não conseguir chamar atenção, a criança não está te percebendo ali, isso aí é um traço de autismo. Outra coisa, aquela criança que 8, 9 meses, a mãe acha que ela é surda, porque toda vez que chama a criança, ela não responde. Isso daí, se não for uma questão obviamente auditiva, que o otorrino deve avaliar isso, pode ser um sinal de autismo. E o baixo contato visual, que acontece também em crianças mais velhas, né? E a gente percebe isso na consulta, aquela criança com 1 ano e meio, 2 anos, que não, a gente tenta conversar com ela, parece que o olhar dela atravessa a gente, ou ele olha e desolha rapidamente, né? Ele não consegue manter um contato ocular visual muito sustentado. Pode passar, por favor. E dentro da parte de linguagem, né, tudo, a gente tem aqui as meses de acordo com o marco de desenvolvimento que a gente espera que aconteça na linguagem. Então, com 2 meses, a gente espera que a criança tenha um sorriso social, você brinca com ela, ela sorri. Com 3 a 6 meses, ela tem a lalação, que é a fase do lá, 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 gu, 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 da, né, que clássica da idade. Aquela criança com 1 ano que está começando os dissílabos com significado. O que é isso? É o papá, o mamá com intenção. Então ele fala mamá chamando a mãe, fala papá chamando o pai ou a comida, né? Isso daí é um marco muito importante no desenvolvimento. Com 18 meses já está falando palavras, frases, que quer dizer água, que ele está querendo tomar água, dodói, me machuquei, esse tipo de palavra, frase. Com 2 anos, frases
agramaticais, dar água, quero isso, quero aquilo, né? E mais para frente, com 3 anos, já está falando os pronomes, eu, você, que é muito clássico no autismo também, que é aquela criança que não fala eu, né? Fala o João, a Maria, né? Ela não se percebe como eu. Pode passar, fazendo favor. O que eu falei é o esperado, né? Qualquer atraso adquirido aquelas habilidades pode ser um sinal de autismo. Outra questão, né? Muito bem retratado no Jovem Sheldon, né? Que é uma série que eu sempre recomendo ver, né? Que é um caso clássico de autismo junto com altas habilidades. E uma coisa muito bem retratada por esse ator são as expressões faciais, que são muito pobres, né? Ele parece ficar sempre com a mesma reação para praticamente todo tipo de situação, com pouquíssima mudança na mímica facial. Também é um sinal de autismo. Pode passar, fazendo favor. Outra coisa que chama muita atenção, que isso daqui geralmente pega muito assim, né? A hora que a mãe vê isso, dói muito na alma dela, é muito triste esse momento, que é a hora que a mãe vai buscar a criancinha ali com 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos ali na escola, e ela tá sempre isolada dos amigos, ela não tem interesse nos amigos, ela tá ali no mundinho dela, brincando geralmente ali com alguma coisa de interesse, um dinossauro, cubo, alguma coisa, enquanto todas as outras crianças estão brincando juntas, né? Então essa ausência de interesse pelos amigos é clássico do autismo. Pode passar para o próximo, fazendo favor. Então, tudo que eu comentei é obrigatório no autismo, né? Você precisa ter atrasos nessas 3 esferas do desenvolvimento para você pensar no autismo. Então, assim, um ponto isolado não fecha autismo. É uma avaliação completa para a gente conseguir fechar o diagnóstico. Mas, além desses critérios obrigatórios, a gente tem os que a gente chama de critérios B, que é basicamente de 4 a gente tem que ter pelo menos 2. Um dos mais clássicos que sempre chamam a atenção são as estereotipias, que são aqueles movimentos repetitivos da criança, né? Como o flapping, que é o mais clássico de todos, que a criança fica abanando a mão, o movimento de tronco, que ela fica indo para frente e para trás, deitar no chão, ficar rodando, uns gritos que são muito isolados e muito sem sentido, né? Ficar repetindo o mesmo som, né? Porque essa repetição pode ser simplesmente vocal. Pode passar para fazendo favor. Além disso, a rigidez comportamental, que pode ser uma rigidez, por exemplo, na alimentação, tem que comer todos os alimentos separados, se misturar, ele não come, fez um caminho diferente para a escola, a criança fica transtornada, fica irritada, né? Qualquer mudança de transição, tudo que está fora do previsto, quando acontece alguma coisa fora do previsto, a criança surta. Isso tudo chama muito para uma criança chama muita atenção para uma criança dentro do espectro, né? Pode passar o próximo, fazendo favor. Além disso, os interesses restritos, né? Aquele clássico, aquela criança que brinca só com dinossauro, brinca só com baleia, só quer saber da xuxinha, de alguma coisa específica, só das panelas, às vezes objetos inesperados. Tem criança que o objeto favorito dela é uma escova de dente, né? Isso acontece. Aquela criança que tem um apego, né, intenso no paninho, não larga de jeito nenhum para lugar de jeito nenhum. Dentro de todo esse contexto que a gente está falando. Isoladamente, a gente nunca fecha o diagnóstico. Pode passar para a próxima. E a questão sensorial, que é uma das partes que mais faz sofrer as crianças com autismo que tem essa questão, né? Que é uma sensibilidade auditiva, por exemplo, pode passar para a próxima. Auditiva no sentido, alguns sons específicos, como liquidificador, aspirador de pó, né? A moto que passa lá longe, isso aí desorganiza a criança de uma forma muito intensa, né? Além de, muitas vezes, ter questões também olfativas, um nariz que sente demais o cheiro e dá náusea com alimentos, e aí vem uma seletividade alimentar, uma luta para aquela criança comer. Pode passar para o próximo. Então, também temos questões da parte tátil, aquela criança que não consegue pôr a mão na areia, não consegue molhar o pé, molhou, tem que secar logo, não fica com roupa molhada de jeito nenhum. Tudo isso pode vir dentro do espectro. E o que mais dói também, junto aqui com as mães, é quando aquela criança ela não aceita o contato físico, porque ela sente contato físico como dor, né? Não é frescura da criança, muitas vezes ela sente como dor. A gente pode caracterizar isso até como uma lodínia, né? O termo médico, né? Que é um toque que seria gentil, causar dor, né? Ela sente como dor. Então aqui eu trouxe os critérios B, que a gente precisa ter pelo menos 2 desses compêndios de sintomas para a gente pensar no espectro do autismo. Pode pular, pode ir para o próximo, fazendo favor.
E aqui um futuro critério B, que a gente acredita que vai entrar na próxima revisão do DSM, que é um atraso motor, que é muito comum na criança com autismo ela ter atraso motor também, ela não sentar ali sem apoio com 9, 10 meses, não ficar em pezinha sozinha com 1 ano e 3 meses, não estar andando sozinha com 1 ano e meio. Isso tudo chama atenção também como um critério, óbvio que isso pode ser isolado, só um atraso motor, mas tem muito mais atraso motor nas crianças com autismo do que com as crianças típicas. Pode passar fazendo um favor. E aqui os outros critérios, né, aqui mais ilustrativo, que é basicamente o que? Esses sintomas ele deve estar precoce na criança, né? Então, assim, não existe uma pessoa que ficou autista na vida adulta. Ela tem que ter na história dela, contada pela mãe, pelo pai, pelo irmão, por alguém, já os critérios para a gente fechar o diagnóstico de autismo na vida adulta, tá? O critério D. O autismo, ele causa prejuízo. Então, assim, aquela criança que tem um leve atraso na fala, que anda na ponta do pé, mas ela está vivendo bem, está tranquila, não tem prejuízo nenhum, isso aí não é autismo, não é um transtorno. Para ser transtorno, né, como o próprio nome fala, né, transtorno é um transtorno, isso tem que atrapalhar a vida da criança. Então, se está atrapalhando, fecha esse critério. E o critério E é um critério de exclusão, né, que não que os sintomas que estão apresentados naquela criança não são melhores explicados por nenhuma outra patologia, nenhum outro quadro. Né? Pode passar o próximo, fazendo favor. Então aqui seria o resumo, né, por idades do que a gente tem que observar. E o principal, né, em qualquer idade, perdeu a habilidade, isso aí é emergência médica, temos que correr atrás, porque de vez em quando a gente consegue tratar e a criança volta para outras vezes é autismo e de qualquer forma nós temos que tratar também. Com 6 meses, então assim, resumindo, aquela criança que com 6 meses tem poucas expressões faciais, um contato ocular pobre, não tem sorriso social, não engaja muito, né, com expressões faciais na comunicação, chama atenção para investigar autismo. Com 9 meses, aquela criança que não comunica com a gente, ela fala um pouquinho, a gente fala. Ela fala um pouquinho, a gente fala que não tem essa troca de turno, que não balbucia, um mamá, papá, que não olha quando chamado, a mãe acha que é surdo, né? Que não olha para onde o adulto aponta, que tem uma imitação pobre. Então aquela criança que ali, principalmente o atraso mais clássico, chega ali 9 meses, 12 meses, não bate palma, não manda beijo, não dá tchau, aquela criança parece que não imita, chama muita atenção para o autismo. E com 1 ano, a ausência de balbucios, não dá o tchau, como eu falei, não fala mamãe, papai, e não ter a atenção compartilhada, que é o apontar, né? Como chamando a atenção do adulto para outra coisa. Pode passar fazendo favor. Muita informação, né, gente? Mas imagine que na consulta a gente tem que avaliar tudo isso, né? Para a gente conseguir fechar o diagnóstico. Não é consulta de 5 minutos que a gente vai conseguir avaliar isso. Bom, e aqui eu gosto de trazer isso aqui, que é uma informação muito prática que a gente pode usar no dia a dia. Nos Estados Unidos, inclusive, é lei o pediatra usar essa escala para crianças entre 1 ano e meio e 2 anos para avaliar um risco de autismo. É a escala chamada MCHAT, né? Se você procurar no Google, você vai achar essa escala e você consegue, né, responder sim ou não para responder o questionário e levar para um profissional avaliar, né? Porque aí ele vai ter o gabarito e aí ele vai avaliar. Se tem pelo menos 2 alterações das 20 perguntas, já vai chamar um pouquinho a luz de atenção para o autismo, mas quanto mais alterações, maior o risco, né? Então isso aí é uma coisa muito prática que pode ser aplicado, que pode ser orientado para os professores, para os pais, né? Deles cobrarem, muitas vezes, o profissional que acompanha o filho deles, o pediatra, o médico de família, para aplicar isso que deve ser aplicado mais ou menos entre 1 ano e meio e 2 anos e meio, tá? Pode passar, aqui eu mostro a escala, né? Mas pode ir passando a escala, é só para mais ilustrativo. Pode passar. Pode passar, pode passar. É que eu pus o gabarito, né? Pode passar. Pode passar, fica só mais ilustrativo mesmo. Então, assim, terminando a minha primeira conversa aqui, né? Que a gente sempre precisa lembrar, a gente tem testes de triagem, né? O MCHAT é o mais clássico, que vai para a gente poder chamar atenção, para poder ir atrás de um profissional para fechar o diagnóstico e a gente começar a intervenção precoce, para melhorar a evolução dessa criança. E quanto mais a gente conscientizar sobre esses sinais que eu acabei de falar, né? Que foram muitos, né? Porque são muitos mesmo, que tem para chamar atenção, melhor a gente vai ter mais chance a gente vai ter de fechar o diagnóstico dessa criança. Além do mais, a regressão pode acontecer no caso do autismo, mas em outras patologias também, então tem que avaliar o mais cedo possível e lembrar aquela frase que o neurologista ama, que tempo é cérebro, né? Porque quanto mais cedo a gente atua nessa criança, com as intervenções da psicologia, da terapia ocupacional, da psicomotoricidade, da fono, da musicoterapia, melhor vai ser a evolução dessa criança e mais próximo de uma criança típica ela vai chegar.
né? Então é isso que eu gostaria de trazer inicialmente. Muito obrigado aí pela atenção. É isso, é isso. E falando, né, tempo é cérebro. Realmente essa frase é muito importante, que todos possam levá-la em consideração. Quanto antes, melhor serão os resultados. A Carol quer fazer uma colocação, fique à vontade. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Quando o senhor mostrou essa escala, por exemplo, como que os pais podem avaliar a criança nessa escala, sendo que a criança já está medicada? Então, você concorda que ele está medicada, né? No caso do meu filho, ele tem o diagnóstico do autismo, mas algumas outras medicações, vamos supor uma criança que ela ainda não tem o diagnóstico fechado, mas ela tem, já toma alguma medicação, que seja canabidiol, que seja alguma outra medicação, que vai amenizar todos os sintomas. Como que ela pode responder essa escala? Então, é que essa escala, ela é uma avaliação bem completa, assim, em termos de, tanto da parte de linguagem, por exemplo, a medicação, ela não atua na linguagem específica, né? Ela não atua na comunicação, na socialização. Então, ela ajuda bastante, mas essa é uma escala de triagem. O triagem a gente não faz o diagnóstico, ela é mais para chamar a atenção de falar, não, preciso ir atrás de um especialista para fechar esse diagnóstico mesmo, né? Preciso ir atrás de uma intervenção para já começar a mexer com aquela criança, ou não, tá tudo bem, tá dentro do esperado, segue a vida como criança típica. E pode ser utilizado para adulto? Adulto pode responder essa escala? Não, essa escala ela é específica para crianças de 1 ano e meio a 2 anos e meio, tá? Uma escala de triagem para crianças. Existem outras escalas para adulto, né? Mas aí já não é muito minha área, porque eu sou neuropediatra, né? Eu mexo só com criança e adolescente. Tá jóia, obrigada. Nada. Eu acredito que agora a Carol possa trazer para a gente um pouquinho da experiência do dia a dia da Carol com um filho. A minha experiência hoje tá muito mais tranquila, né? Eu já passei por muitas dessas estereotipias, várias delas o Gabriel apresentou, mas também com algumas regressões, né? Mas hoje, graças a Deus, e com toda a medicação e os acompanhamentos, o Gabriel vai na psicóloga, vai na TO, já foi na fono, faz musicoterapia, vários tratamentos, então a gente percebe com a medicação também uma estabilidade, né? Então as crises diminuiu a quantidade de vezes, diminuiu o tempo, então hoje a situação está muito mais controlada, mas muitas coisas que foram faladas aí o Gabriel apresentou, principalmente sono, né? Hoje o Gabriel está com 4 anos e eu acho que ele começou a dormir faz uns meses. Então, assim, foram anos com essa questão do sono, a rigidez, né? Então, para o Gabriel era sempre assim, eu quero bolo. Ele não consegue entender que a gente tem que cortar para ele comer um pedaço do bolo. Ele quer o bolo, entende? Sim. Então, eu quero pão. Ele não entende que você corta o pão e que você come o pão. Não, eu quero pão. Então, a rigidez muito complicada. Hoje, mais ameno, mais tranquilo. Vai tomar suco, ele quer o litro do suco. Ele não entende. Que a gente põe no copo e toma. Então, assim, bastante dificuldade em relação à rigidez, à comunicação. Então, ele tem bastante dificuldade de entender o que a gente está explicando, de falar o que ele sente, o que ele pensa, de ser claro no que ele quer. Questão sensorial, né? Hoje ele está com 4 anos e a gente ainda está no processo, não de desfraude, mas de controle de esfíncter, então ainda é um problema. Então, são várias coisinhas, né? Ele já teve ecolalia, agora melhorou. As estereotipias de som, de barulho, então vira e mexe, ele está fazendo vários barulhos com a boca. Eu acho que hoje, assim, o mais difícil, que mais dói, é ver que ele realmente não tem interação com os outros amigos da idade dele. Tem, mas é uma interação restrita. Então, assim, ele tem interação se as outras crianças entrarem na brincadeira dele. E a brincadeira dele é sempre a mesma. Então, assim, as outras crianças, elas entram, brincam um pouquinho, mas depois elas querem brincar de outra coisa, né? Então, eu acho que hoje a maior dor, assim, que eu vejo, que é uma dificuldade ainda, é a interação com os pares da mesma idade. Porque com crianças maiores e com adulto, eu acho que a criança maior, ela entende e ela aceita por mais tempo essa brincadeira, mesmo ela não gostando, né? Agora, as crianças da mesma idade é mais difícil, porque nessa idade gosta de carrinho, gosta de bola. E o Gabriel não gosta de carrinho de bola, então a interação dificulta, né? Então, acho que hoje a maior dificuldade é essa.
Mas o principal para mim, e se eu puder deixar um recado e uma informação para as mães, foi quando eu entendi que quanto mais eu desse conta de mim, mais eu dava conta do Gabriel. Porque eu entendi que quando ele entrava em crise, ele ficava nervoso, ele ficava irritado, uma mãe também fica, né? É difícil uma criança estar nervosa, irritada e a mãe estar lá plena, né? A mãe também fica. Mas eu entendi que quanto mais eu me controlava, quanto mais eu dava conta das minhas emoções, da minha ansiedade, da minha raiva, do meu estresse, mais fácil era lidar com ele. Porque senão eu percebia que ele se irritava, né? Ele ia para um nível de estresse, eu me irritava e ia mais que ele. Aí eu tinha que dar conta de mim, então eu batia lá no topo, ele batia no topo, aí eu tinha que ir lá, voltar para conseguir resgatar ele. Então eu entendi que quanto menos eu me estressasse, me irritasse, mais eu conseguia dar conta dele. Então isso foi um grande diferencial assim na minha vida, entender que não ia adiantar. Antigamente as mães falavam assim, de vez em quando tem que perder as estribeiras, de vez em quando tem que rodar baiana. Com o Gabriel não posso. Porque eu entendi que quanto mais isso acontecia, pior era para voltar. Então, quanto mais eu me irritava, mais ele se irritava e mais difícil era para voltar. Então, eu acho que esse controle emocional que eu adquiri foi realmente o maior aprendizado da minha vida e o maior diferencial na educação dele, com certeza. Eu vou pedir para que a Laís complemente um pouquinho a fala da Carol, né? A Laís, que é psicóloga. Então, se apresente, Laís, e traga pra gente um pouquinho, né? Como que é isso, o cuidar. Certo, o autismo entrou na minha vida muito cedo também. Eu comecei a observar que alguns comportamentos do Luca já não estavam de acordo com os marcos de desenvolvimento. Então, eu já fui procurar ajuda e o diagnóstico veio com 2 anos e 4 meses. E eu sempre digo que é como se, naquele momento, você estivesse vivendo realmente um luto. Porque você precisa matar a idealização que você tinha de uma maternidade típica, né? Dos seus sonhos, dos seus projetos. E você precisa reescrever a sua história. E isso foi bem difícil para mim no início, né? Tive filho muito nova, então isso foi bem complicado. Mas foi onde eu me encontrei. Então, eu entendia que aquela dor era muito significativa. Eu já estava formada em psicologia, sempre quis trabalhar com crianças, mas ainda não tinha definido a área de atuação. Então, eu decidi entrar nessa área, porque eu entendia realmente a dor. E nós, enquanto conseguimos ter um olhar mais empático, menos julgamento, porque, né, como a Carol disse, não é fácil, é muito cansativo, emocionalmente, fisicamente. Então, eu decidi me especializar em análise do comportamento aplicado, para que eu pudesse, claro, ajudar meu filho, mas também outras crianças e família. Então, a análise do comportamento, ela é uma ciência que tem maior evidência de resultados benéficos para as crianças, que estuda e tenta compreender o comportamento e também faz uma modificação. E é importante pontuar que nós, enquanto profissional, sempre buscamos uma qualidade de vida para essa criança, né? Então, nós vamos identificar ali quais são os pontos que é difícil para a família lidar, claro, e também o que causa um prejuízo na vida dessa criança. Que nós precisamos intervir para que ela seja mais autônoma, para que ela tenha menos comportamentos interferentes. Então, basicamente, o autismo entrou na minha vida dessa forma. E hoje eu trabalho na clínica, atuo principalmente com crianças, mas também tenho alguns adolescentes. Então, o Dr. Guilherme trouxe uma fala muito importante, que às vezes não é autismo. Mas eu sempre digo que o importante não é o diagnóstico, o importante é a intervenção. Então, se você observa que existe atraso, não existe perda de você começar uma intervenção precoce. Se não for autismo, nós vamos tratar, nós vamos fazer intervenções direcionadas, né? Nós temos hoje diversos protocolos de avaliação, onde nós conseguimos identificar quais são os comportamentos que são necessários ser trabalhados. Nós montamos um plano de intervenção, fazemos ali essa intervenção de forma individual para a criança, que isso é muito importante. As crianças em si já são singulares, mas dentro do espectro, uma nomenclatura
tem diversas características, né? Então, como dito, a estereotipia, por exemplo, existe os flappings, existe o vocal, existem crianças que batem as mãos, crianças que ficam girando. Então, nós precisamos ter esse olhar atento, né? Então, não existe prejuízo numa intervenção precoce, né? Sempre vai ser benéfico para a criança e também para a família. A intervenção, ela sempre vai trazer resultados, né? Bons resultados. Porque sim, foi visto, né? Seja pelo responsável ou por um médico que detectou algum atraso ali naquele desenvolvimento normal. Então é importante essas terapias, né? Todas essas intervenções para que a gente possa cuidar, olhar, né? E levar novamente ali para o caminho, né? Se vai ter um diagnóstico ou não, como foi bem colocado aqui, isso é um futuro, isso é um depois, mas com certeza olhou para aquela pessoa que estava com um desenvolvimento atrasado e aí ela vai conseguir chegar o mais próximo do normal ou não, com um diagnóstico ou não. Isso é muito importante. Carol, traz um pouquinho pra gente como que foi receber esse diagnóstico, né? E como que você se construiu nesse caminho. Para mim foi um pouco diferente do da Laís, assim. Eu acho que, lógico que o dia do diagnóstico, você receber aquela notícia é muito difícil. Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada com meu filho desde o dia que ele nasceu. Porque quando eu ia amamentar, ele não olhava para mim. E eu falava, não é possível uma criança que você está amamentando não olhar para uma mãe, né? A gente que é psicóloga, a gente sabe o quanto esse vínculo é forte. Então, desde o começo eu sabia que tinha alguma coisa ali, não sabia o que era. E eu até brinco com o médico do meu filho, que está comigo já há 3 anos, eu falo para ele que eu quase pedi, pelo amor de Deus, para um diagnóstico, porque já fazia 3 anos que ele estava acompanhando, que ele estava vendo, não foi um diagnóstico... A intervenção foi precoce, mas o diagnóstico ele foi muito detalhista. Ele demorou 2 anos para dar o diagnóstico do Gabriel. Então ele foi muito específico e detalhista mesmo. Mas para mim veio até mais como alívio, porque o Gabriel ele é autista nível 1. Então até hoje eu escuto as pessoas falarem essa é bobagem. Ele não é autista. Olha como ele se comunica bem. Olha a criança brincando. Ele não é autista. E eu falava, então eu tô louca, né? Porque eu tô vendo as estereotipias, eu estou vendo as dificuldades, eu estou vendo as questões, e ele não é autista? Como assim? Então quem é louca sou eu. Então para mim veio mais como um alívio até, de falar, eu não estou louca. Então eu vejo isso que acontece com muitas mães, assim, porque realmente o julgamento das pessoas é muito pesado, né? Então assim, uma mãe atípica, ela já está mais fragilizada. Então, ela já passa por muitas coisas, ela já sofre com muitas questões, com preconceito, porque existe e é bastante. E aí você escutar assim, não, é bobagem, é coisa da sua cabeça. É muito complicado. Então, para mim, veio quase como um alívio de entender que sim, que tem algo ali, que sim, eu preciso cuidar, eu preciso me dedicar e ir atrás do que for melhor para ele, seja em medicação, seja em tratamento, seja em escola, né? Então, para mim, foi um pouco diferente. E acho que é importante, Alá, você falou da escola. Como que é essa questão na educação, né? Lá, Gabriel está numa escola, como que tem sido isso? Gabriel está numa escola, nós somos muito bem acolhidos por essa escola. Ele tem bastante dificuldades, né? Ele está nessa escola desde o começo do ano e ele ainda está na fase de adaptação escolar. Hoje mesmo, para entrar na escola foi difícil, porque ele demora para criar os vínculos, ele demora para se interessar por algumas coisas, né? Mas estamos indo bem, é uma escola que recebeu bem a gente, que está de portas abertas. Então a psicóloga do Gabriel já foi lá umas 2, 3 vezes, a TO já foi lá. Então são muitas orientações, muitas reuniões. Até meu marido brincou outro dia, falou se as outras crianças vão achar estranho, porque só os pais do Gabriel vão quase toda semana fazer reunião. Mas é até poder se alinhar, né? De todas as pessoas, né? A professora, a psicóloga, a TO, a mãe. Então, até esse alinhamento, a gente está caminhando bem. É importante você falar da Carol, porque a dor dela é diferente da minha, né?
Mas elas E têm ambas as questões são importantes e e ambas válidas. são importantes e válidas. Então tem realmente essas questões de diferença. Então o filho dela está dentro do nível 1 de suporte, que geralmente manifesta mesmo as dificuldades nas interações sociais, né? O meu já está no nível 2 e não é verbal. Então algumas dores são diferentes e todas são válidas. Então é importante que tenhamos sempre essas trocas, né? Para que possamos crescer, aprender uma com as outras. Acredito que seja muito importante. E quando nós falamos de inclusão escolar, hoje nós vivemos uma realidade que ainda é um pouco difícil. Eu digo que a sociedade também é um peso que nós precisamos ainda carregar por não ter tanta informação. Então, às vezes eu percebo que, estando também dentro da escola, né, eu faço acompanhamento com crianças direcionado, que existe muita falta de informação e não falta de interesse. Então, às vezes, eu percebo que a criança ela só fica ali no balanço durante todo o tempo do parque. Ela não está inclusa, né? Ela só está ali inserida. E, realmente, as interações não vão ser de forma espontâneas por ele. Então, nós precisamos ter esse olhar que as crianças, né, os pares, precisam compreender a forma que eles são. Então, é importante que isso também seja dito para eles, né? Que os pais conversem, que os professores conversem, para que eles compreendam que aquela criança ela brinca de uma forma diferente, mas que ela também gosta de brincar junto. Então, os professores fazer esse direcionamento para que as crianças, os pares, incluam ele de acordo com o que ele gosta, né? Então, hoje nós temos pesquisas que dizem que as crianças aprendem melhor com algo que é de interesse ou muito reforçador para ele. E com o Luca isso é ainda mais evidente para mim, por conta da fala, né? O Luca ainda tem 6 anos, ainda não desfraudou. Então, as crianças elas enxergam muito como se fosse um bebê e acabam infantilizando ainda mais, o que torna o processo mais difícil. E aí, por conta das estereotipias, ele tem uma estereotipia vocal muito intensa, né? Que ele fica aí. Então, as crianças às vezes têm medo de se aproximar dele, não compreende por que ele só fala aí, por que ele não brinca da maneira funcional. Então, ele acaba ficando mais isolado. Hoje eu digo que eu não vivo a realidade de todos, porque o Luca ele tem um AT na escola, um acompanhamento terapêutico, então acaba sendo mais direcionado por conta disso. Mas nós precisamos hoje olhar porque é real, né? E a realidade de muitas mães é que a maioria não tem plano de saúde. Nós sabemos que para você conseguir os direitos, você tem que ter um diagnóstico. Mas para você ter um diagnóstico, você precisa passar por um médico, que é muito difícil você conseguir consulta, até pelo plano de saúde, quem dirá pelo SUS. E o médico, a não ser que o comportamento seja muito evidente, o doutor Guilherme com certeza acredito que vai concordar comigo, ele não vai fechar na primeira consulta, né? Então, ele vai direcionar para que seja feito um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, para que possa haver observações, vai solicitar um relatório, e através disso, da coleta de dados dos pais, para que seja fechado um diagnóstico. Mas até lá, até conseguir esses tratamentos, será que isso vai ser fácil, né? Em quanto tempo essa família vai ficar com essa dificuldade? Porque, para que nós possamos ter um aprendizado efetivo, a criança precisa generalizar. Então, é muito importante que haja o diálogo entre escola, família, equipe multidisciplinar, para que essa criança realmente consiga se desenvolver. E a realidade hoje é muito difícil. Então, as mães até de Marília fizeram uma associação, a Amandim, e eu achei isso extremamente importante e bonito. Porque se nós ficarmos olhando somente para o que é ideal, nós vamos ficar no mesmo lugar. Então, elas conseguiram, com a realidade que nós temos hoje, foi uma capacitação em massa. É o ideal a capacitação em massa? Seria mais proveitosa se fosse feito com um grupo menor? Seria, mas a realidade é essa. Então, elas conseguiram enxergar, buscando a melhor qualidade, tanto para os filhos quanto para as outras crianças que ainda vão vir, e promoveu essa capacitação para os professores. E eu tive o prazer de contribuir e tive muitos feedbacks excelentes. Os professores aprenderam muito, tiraram muitas dúvidas, né? Teve diversas palestras com diversos profissionais de várias áreas. A criança existe comportamento, mas existe o sensorial, que a TO consegue falar sobre com mais autoridade, né? Existe a fono, que às vezes não é só a questão de atraso, mas a questão da comunicação. Nós ficamos muitas vezes no só verbal, a linguagem falada, né? Então, tem outras possibilidades de comunicação e a criança ela se frustra muito por falta dessa comunicação. Então, hoje, é muito difícil você ter uma criança típica pela demanda que ela
acaba causando, tanto por terapias, às vezes as mães precisam abandonar profissões, e aí a vida financeira fica difícil, aí você não sabe o que você faz. Eu preciso trabalhar para pagar a terapia, mas eu não tenho quem leve, eu não tenho quem busque, o que eu faço, né? Então, a realidade hoje é muito difícil. Então, nós precisamos sempre utilizar esses espaços para conscientizar e agir conforme a nossa realidade, né? E essa capacitação dos professores é muito interessante, e eu vejo também que seria muito interessante e importante a conscientização das outras famílias, né? Um dia o Gabriel estava brincando no parquinho e eu percebi que as crianças estavam isolando dele. Então, assim, a brincadeira era fugir dele. Mas ele não entendia o que estava acontecendo. E aí, no outro dia, no parquinho, uma das crianças falou assim, não, meu pai falou que a gente não pode fazer isso com o Gabriel, que a gente tem que brincar junto. Então, assim, mas de 6 crianças, teve um pai que falou, entende? Maravilha, mas e os outros pais? Então, é a conscientização realmente dos professores para trazerem essa educação para as crianças, mas dos pais também, né? E é complicado. A sociedade como um todo, né? Sim. Na realidade, né? Porque a educação também começa em casa, né? E a realidade também dentro da sala de aula não é o esperado. Então, às vezes, a professora tem muitos alunos. Como que a gente pode cobrar que ela faça um manejo adequado se ela não tem suporte, né? Então, por isso que eu digo que nós temos que sempre ter esse olhar para a realidade. E o seu filho ainda não tem essa percepção. Sim. Mas futuramente ele vai começar a sentir. Com certeza, né? ele então, vai perceber, né? A gente começa a se preocupar, né? Então, nós temos que começar a plantar hoje para que no futuro esses comportamentos, né, tanto familiares quanto professores, impactem positivamente na vida dos nossos filhos. Com certeza. A gente trouxe aqui essa importância de vocês terem esse conhecimento, né? E não só os pais de crianças atípicas, mas todos, né? Nós falamos aqui hoje a importância de que, viu um atraso, né, procure levar para um tratamento, para ser cuidado, porque independe de diagnóstico, no caso do TEA ou outro diagnóstico, né? O importante é ter o conhecimento, e o importante lá é que esses pais irresponsáveis, eles possam conversar com seus filhos típicos, né? Que sim, tem um amiguinho atípico, que tem o TEA ou outra, né, diagnóstico que seja, mas da importância desse relacionamento, desse entendimento, e isso começa dentro de casa, do tanto que é importante, né, levar para essa criança que sim, ele é diferente, mas ele é um ser humano e ele deve ser tratado como tal e entendido como tal, né? Eu quero deixar aqui para vocês uma rede social do Maternidade Duplamente Especial. A Michele Nunes, ela esteve aqui com a gente num dos programas e ela fez uma cartilha onde ela fala: eu tenho um amigo especial. Então, em cima, né, da realidade dela, que ela é mãe de gêmeos, os dois têm autismo, e ela fez então essa cartilha ajudando tanto os pais quanto as crianças a entenderem e aceitar, né, que tem um amigo que tem o autismo. Então, convido vocês a procurarem lá a @maternidade duplamente especial e compartilhem isso, né, com as demais pessoas, porque é importante dentro da escola, dentro de uma área de lazer, né? Essa criança pode estar num parquinho, um restaurante que seja, que tenha uma área kids, né? Tem que ser, né, aceito, tem que ser entendido que sim, todos podem compartilhar daquele momento juntos, né? Eu quero perguntar aqui, né, para o Dr. Tiago, assim, a experiência dele, né? Como que é essa questão, esse recebimento do diagnóstico pela família, se ele tem aí algo que possa nos trazer, como que é isso? No caso do Dr. Guilherme, tudo bem? Desculpa, Dr. Guilherme. Assim, é muito variável, né? Tudo do caso a caso, porque tem aquelas mães que elas já vêm esperando o diagnóstico, já procuraram no YouTube, já viram lá sinais precoces, até já está meio ao caminho andado, ela já sabia. É sempre impactante, a gente sempre tem que acolher. Muitas vezes rola muito choro na consulta, porque é complicado, né? Não é simples receber essa notícia. Muitas vezes é choro de alívio, né? Principalmente daquelas mães que estão há muito tempo buscando diagnóstico e ninguém fechava o diagnóstico, ou que, né, que também não foi encaminhado para intervenção. Mas existe também muita rejeição, né? Tem crianças que a gente tem certeza que tem autismo, que está ali na cara, mas a gente não consegue falar para a mãe, porque a gente percebe que ela não vai aceitar. Então, o que a gente fala?
tem um atraso na fala, vamos para a fono. Tem um atraso ali, não tá interagindo muito bem, vamos lá, tem algum comportamento que precisa de manejo, vamos lá com a psicóloga, vamos lá com o pessoal da aba, né? Não está comendo muito bem, tem alguma questão sensorial, a gente vai pondo nas terapias sem fechar o diagnóstico, porque o importante, assim, é a terapia, né? O nome que a gente dá, né, para o quadro, ele ajuda no caminho, né? Mas não é o principal é entrar nas terapias. Então, assim, é sempre impactante, mas a gente está sempre tentando receber os pais da melhor forma possível e tentando, né, percebendo, principalmente pela linguagem não verbal, né, nas expressões faciais dos pais, ver se ele está pronto ou não para receber, a mãe, né, principalmente, para a gente tentar comunicar essa notícia da forma mais apropriada possível, né, porque a gente sabe que não é fácil, mas estamos aqui para tentar ajudar o máximo possível. E a gente falando de ambientes, aqui queria lançar para a Carol e para a Laís também, né, os ambientes de convivência, né, se vocês querem fazer alguma colocação de alguma experiência que vocês passaram, né, com isso, né, de estarem em algum shopping ou algum local e que foi, né, dessa forma ali, não aceito pelo outro, enfim, se vocês tiverem algo para relatar. Eu tenho muitas questões porque o Gabriel bate nas outras crianças. Então, é muito complicado. Então, já tive inúmeros problemas com outras mães no parquinho, na escola, né? É óbvio que não é porque ele é autista que ele pode bater nas outras crianças, isso é óbvio, mas é mais difícil da gente cuidar, então realmente precisa ter alguém em cima, alguém junto para que esse comportamento não aconteça, né? E uma criança autista, ela já sofre bastante com a exclusão social. E aí a gente tem essa questão, né? Eu muitas vezes evitei de levar o Gabriel em algumas festas ou parquinho justamente por esse comportamento. Mas, por outro lado, quando a gente não participa, a gente também exclui. Então, é difícil encontrar o meio do caminho ali. Mas é o caminho. O Luca também tem esses comportamentos e é bem complicado porque você realmente tem que ficar a todo momento atenta. Então, por exaustão mesmo, a gente acaba evitando diversos lugares. E eu digo isso assim até em locais que são familiares mesmo, né? Claro que, como a Carol disse, eles não podem ficar batendo, mas a compreensão deles é diferente. Então, se eu falar para ele, Luca, você bateu, você vai perder tal coisa. Ele não tem ainda essa linguagem receptiva. Gabriel também não. Não tem. Então, eles têm uma forma diferente de compreender. E as outras pessoas não enxergam assim, né? Então, eu também já me privei muito. Hoje eu entendo também que tem lugares que é ideal para ele, mas tem lugares que não. O Luca também tem muitas questões sensoriais que ele não tinha na primeira infância, assim, quando ele tinha 2, 3 anos. Então, hoje, com o barulho, ele se incomoda muito. Até brinquei com as meninas da clínica que sábado eu levei ele no shopping e o passeio durou 20 minutos, que ele brincou, comeu e para ele já estava demais, assim, né, os barulhos. Festinha de amigos também, é muito difícil você ser convidado, porque é muito difícil, não. Acho que o Luca, com 6 anos, ele nunca foi convidado, né, para uma festa. Então você percebe que já acontece a exclusão, então acho que você já acaba criando ali uma armadura mesmo para evitar esse tipo de frustração, né, porque já é difícil você ter que lidar com a irritabilidade deles e quem dirá ainda com a ignorância da sociedade, né. Então, infelizmente, hoje nós acabamos mesmo esquivando de muitos lugares. Meu filho recebeu o primeiro convite de aniversário vindo da escolinha, né? Porque normalmente vinha de alguns amigos já, né? Ele recebeu faz 2 semanas o convite para ir, né? Mas eu não fui. Exatamente por isso, porque você tem que ficar em cima ali o tempo todo para que nada aconteça, né? E se acontece, o olhar fuzilante das outras mães é difícil. Então, muitas vezes eu também ainda evito de ir a festinhas de aniversário. Quando a gente pensa, e aí eu quero direcionar para o Dr. Guilherme, quando a gente pensa medicamentos, são para todos, né? Lógico, tem a sua avaliação caso a caso, mas como que o medicamento pode aí entrar neste tratamento? Bom, o medicamento ele é sempre para tentar ajudar
situações específicas, né? Então, o que a gente tem sempre que avaliar, que eu recomendo sempre, né? Criança com seletividade alimentar, se não é impossível coletar o exame de sangue, sempre vale a pena coletar o exame de sangue para ver todas as vitaminas, ver o panorama geral, porque é muito comum ver crianças com anemia, com deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12. Eu já vi criança com vitamina C que no exame estava indetectável, não tinha vitamina C, ela fugia da fruta como se fosse o diabo, assim, um negócio, né, bem intenso. E isso tudo prejudica o desenvolvimento na terapia. Às vezes a criança não está rendendo tanto na terapia porque está com anemia, né? Então, essa avaliação básica, que muitas vezes é negligenciada, eu sempre recomendo fazer, né, de acordo com a possibilidade de coletar o exame, né? Porque a gente sabe que às vezes a criança é um transtorno tão grande para coletar que a gente vai suplementando meio que empiricamente baseado no que ela come, né? Muitas vezes com a ajuda da nutricionista. Mas o ideal é sempre coletar o exame de sangue. Então, a gente tem essa parte de suplementação de vitaminas, que é sempre legal de avaliar. E a medicação, né? A medicação alopática, né? O famoso risperidona, o famoso aripiprazol, né? Eles entram dentro de um contexto principalmente de agressividade, da criança estar batendo nos outros, dela estar se batendo, né? Tem muita criança que tem estereotipia de bater a cabeça na parede, no chão, né? Já vi criança que pegava um objeto e ficava batendo no outro braço, né? E aí, enfim, aí você tinha que ir tentando trocar o objeto para ser um objeto que primeiro não machuque tanto e depois, enfim, para extinguir esse comportamento. Então, a medicação ela pode ser usada nesse sentido, né? Essa é a indicação principal dessas duas principais medicações. A gente tem muitas medicações que a gente acaba auxiliando, principalmente na questão de sono, né? Começou a dormir agora faz poucos meses, né? É muito frequente no transtorno, na verdade em todas as crianças atípicas, dentro do TDAH, da superdotação, dos transtornos de linguagem também, pode acontecer da criança ter transtornos de sono. Então a gente usa muito, clássico assim, melatonina quando tem indicação, mas pode ser usado eventualmente algum neuroléptico para poder dar uma sedada na criança para ela dormir, até para ela dormir, para a mãe também dormir, porque ela vai estar descansada, ela vai dar conta mais do recado. E a gente tem também, eu venho estudando cada vez mais a linha de fitoterápicos, eu tenho usado cada vez mais frequentemente, porque muitas vezes você vai tentando os alopáticos, quando os alopáticos não funcionam, muitas vezes eu já vi médico desistir do paciente, falar não tem mais o que fazer, e eu acho isso um absurdo, né? A gente nunca pode desistir do paciente, se tudo que a gente tem disponível não conseguiu ajudar essa criança, mesmo com uma intervenção boa, mesmo com toda a rotina de sono, mesmo com toda a luta, a gente tem que partir para a vanguarda do conhecimento, que são os estudos que ainda não entraram nos guidelines. E eu tenho tido bons resultados com fitoterápicos, né? Inclusive o canabidiol, embora pelo preço, né, de ser muito caro, eu sempre tento deixar ele como uma opção mais para frente, né? E eu tenho tido muito sucesso com isso, né? Então não é só de risperidona e aripiprazol que vive as crianças com autismo. E tem muita criança, né, principalmente ali dentro do nível 1, que pode ficar muito bem sem medicação nenhuma. Você tem uma alimentação adequada, você tem rotina, você está rendendo na terapia. O meu sonho é que nenhum paciente com autismo precisasse de medicação, né? Acompanhasse com a terapia, fosse no médico uma vez por ano, para a gente ver se não está acontecendo nada de sucesso. Isso não é realidade. Mas é sempre algo que eu luto para acontecer, e é que as terapeutas ajudam demais, né? Porque elas que acabam manejando muito bem o comportamento da criança. Esse assunto da seletividade alimentar, porque aí pode causar, né, devido à falta de vitaminas, minerais nesse corpo, ela também não vai responder, seja numa escola, né, seja em casa mesmo, enfim, pela falta dessas vitaminas. E aí, que a Carol, né, e a Laís pudessem trazer um pouquinho, se tiveram, né, isso na prática, como que tem sido? Bom, com o Luca, eu acho que isso eu não tive problema, graças a Deus. Então o Luquinha sempre ele comeu muito bem. Ele não tem seletividade alimentar, ele tem outras questões sensoriais, mas a alimentação dele, ele come frutas, comida, né? Proteínas, então eu não tenho esse tipo de dificuldade com ele. O que eu vejo muito são com as crianças mesmo em atendimento, né? Tem criança que só come o mesmo prato, então só come arroz e linguiça e farofa.
Tem criança que tem náusea só de sentir o cheiro de outros alimentos, ou de ver outras crianças comendo alguns alimentos, né? E isso é muito difícil para as mães, né? Então elas até postam, né? Feijão, o que tem? Cabotiã, batata, porque coloca tudo no alimento que a criança come, né? Para ver se consegue recuperar um pouco das vitaminas. Mas é um ponto que eu acredito seja muito difícil. Eu não passei por essa experiência, mas acompanho mães e pais que passaram. E aí é importante que passe com uma terapeuta ocupacional, né? Sensorial, porque às vezes é muita questão sensorial mesmo, com o olfato, ou a textura do alimento ali é aversivo para essa criança, né? O cheiro, ou até mesmo o visual. Então tem criança que só come às vezes, alimentos que são da mesma cor, ou do mesmo formato. Então temos as nutricionistas, que hoje tem muitas capacitadas para esse tipo de situação, e também as terapeutas ocupacionais. Eu também, graças a Deus, não tive muito problema com essa questão da restrição alimentar, né? A questão do Gabriel é com a rigidez. Então, todas as vezes que eu vou pôr comida no prato dele, eu falo: filho, eu posso picar o bife? Porque se eu não perguntar antes, então, porque para ele nada pode ser cortado, tudo tem que ser inteiro. Então eu tenho que perguntar antes: filho, eu posso picar o bife? Então tá bom. Ovo, por exemplo, posso cortar o ovo no meio? Senão é um escândalo, é um estresse, porque ele tem dificuldade com um pedaço, né? Para ele tudo é inteiro, porque ele entende assim: eu quero tudo. Então ele acha que se cortar, ele não vai comer tudo. Então ele quer o bife inteiro, ele quer o ovo inteiro, ele quer o bolo inteiro. Então eu sempre pergunto antes. E aí eu aprendi, e depois também que eu aprendi essa questão: posso cortar? Eu vou cortar, vou picar, tudo bem? Tudo bem. Então a gente ajeitou, mas não, com a seletividade alimentar também eu não tive problema, não. Curiosidade, sopa ele toma, né? Porque sopa é batido, né? Tudo misturado. Toma. Come, já vem picadinho, curioso, esse ele come. Batata frita que já vem assim, mas por exemplo, se na porção de batata frita tiver uma batata frita quebrada, ele não vai pegar aquela batata frita, aquela ele não vai comer, ele vai comer aquela que tá, sabe, a batata inteira, assim. Se tiver bolacha, se ela tiver quebrada, ele não vai comer a bolacha quebrada. Entendeu? Também entra uma questão visual mesmo, né? Às vezes ele precisa ter esse visual do alimento inteiro, né? Para ele seja aversivo comer algo que está quebrado, que está faltante, né? No pensamento dele. Então, no pensamento dele exatamente isso. Tá quebrado, tá com defeito, não é bom, entende? Assim, enfim, eu aprendi a respeitar também, né? Então assim, óbvio que quando ele quer o suco inteiro, eu não vou dar. Mas daquilo que é possível, se eu posso perguntar antes para ele, às vezes eu aviso: eu vou pôr o suco no copo. Então tá bom, né? Então a gente evita alguns problemas. É legal, Carol, você falar isso, porque as crianças dentro do espectro precisam mesmo dessa antecipação. Sim. Então, para eles, o seu filho, então, ele tem essa compreensão, então você consegue fazer essa antecipação com ele de uma forma verbal. Sim. Mas nós temos crianças que precisam de uma antecipação visual. E isso acaba ajudando muito na questão da flexibilidade, né? Nessa questão da rigidez. Uhum. E também evitando muitas crises, né? Porque às vezes a criança, ela não tem a compreensão. Às vezes o pai pega de um lugar, leva pro outro, e aí ela começa a ficar nervosa, porque é a mesma coisa, né? Eu vou te colocar dentro de um carro, vou te levar em algum lugar que eu não vou antecipar para você. Então isso para eles é muito bom, a antecipação, esse apoio visual, tanto em questão de rotina, dia a dia, clínica e escolar, facilita muito essa compreensão mesmo deles. A rotina deles, né? Sim. Hoje o Gabriel, ele usa tantas rotinas que ele fala assim pra mim: mamãe, você vai fazer a sua rotina hoje? Você tá na sua rotina? Porque a gente usa bastante com ele, qual que é a rotina dele, o que vai acontecer, inclusive de barulho, né? Que o doutor tava falando, os barulhos, assim. Então, se eu for ligar o liquidificador, eu aviso antes: filho, mamãe vai ligar o liquidificador. Olha, agora eu vou ligar o aspirador. Lembra que faz barulho? Então a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso. E isso também vai trazendo uma melhoria no ambiente, né? A gente vai se acomodando, assim. Então eu já sei quando dá para ir, quando não dá, o que dá para fazer, o que eu posso avisar antes, né? Aí as coisas vão melhorando. Com certeza. E por falar em tratamento, em cuidado, vamos lembrar mais uma vez aqui, dos nossos óleos essenciais da MAN, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns óleos, que é o kit TEA, né? E nesse kit, a gente tem aí para que a criança, a família, possa ter uma vida mais simples e mais leve,
né? São óleos essenciais que vão melhorar o sono, traz calma, ajuda, né, a reduzir as estereotipias, ele traz foco, traz qualidade de vida. Então, promove uma estabilidade emocional e comportamental. É um ótimo aliado nas crises. Então, que vocês possam procurar lá a rede social da MAN, óleos essenciais, né? Eu tenho aqui um blend, né, que ele é você passa na região ali que está, né, precisando, se for um digestivo na região da barriga, né, se for um calma, que é o que eu estou aqui trazendo, né, você passa ele nas têmporas, né, no pescoço, né? Então, em várias regiões aonde vai entrar esses olhinhos, esse blend de óleos, e ele vai agir ali a nível, né, sensitivo, a nível sensorial, e vai estar trazendo esses benefícios. Então, procurem lá no @man saúde e bem-estar e vocês vão ver uma série de benefícios, né? Eu quero aqui agradecer, né, e deixar aqui uma frase que é o que a gente falou hoje, né? A partir do momento que nasce uma criança, seja ela típica ou não atípica, então você vai precisar se construir. Esta mãe, esta família, esse responsável vai precisar de uma construção para aprender, né, a lidar, a cuidar desta criança atípica. Que vocês possam, com essa conscientização que a gente trouxe neste programa e nos demais, buscar conhecimento. Porque quando a gente tem o conhecimento, a gente tem empatia, a gente pode estar com os demais e provocar uma socialização, né, um contato mais humano. Então, se apoderem deste conhecimento e levem para a vida de vocês, dos filhos, para que possa essa empatia acontecer. Eu agradeço aqui a todos vocês que estão aí nos escutando e peço para que cada um aqui se despeça e deixe o seu endereço para que mais pessoas possam procurá-los. Certo. Agradeço pela oportunidade. Sempre fico muito feliz quando recebo esses convites para que eu possa compartilhar da minha experiência e conhecimento. Então, hoje eu trabalho na Clínica Reinventar. Nós estamos localizadas no Maria Isabel, perto da Santa Casa, e nós temos lá profissionais, né, equipe multidisciplinar, então fono, TO, psicólogas, psicopedagogas. Estamos sempre disponíveis, buscando a qualidade de vida da criança e acolhimento da família. Agradeço, obrigada. Eu que agradeço. Então, novamente, meu nome é Guilherme Furini, né? Sou neuropediatra formado pela USP. Eu gosto de deixar sempre o meu Instagram, né? Que é @neuropediatria e harmonia. Lá tem bastante coisa informativa, embora agora eu estou trabalhando mais, né? Fica um pouco mais difícil de aparecer por lá, mas tem bastante coisa já bem legal. Eu atendo principalmente hoje pela Unimed, no Centro de Especialidades de Marília, que é só procurar no Google Centro de Especialidades Marília Unimed, que você vai encontrar. É só entrar em contato para poder agendar uma consulta, ou pelo meu Instagram também. Eu estou organizando, né, acabei de mudar para a cidade, organizando aí o consultório particular. Em breve vamos ter isso aí também para poder ajudar nos atendimentos. Obrigada pelo convite também, uma boa noite a todos. O meu Instagram é @carolrossetoficial. Hoje eu trabalho com palestras e mentorias para o desenvolvimento emocional das mulheres e já estou no terceiro grupo de mulheres de mentoria e muito feliz. Obrigada e boa noite. Obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui, agradeço de coração, né, e que a gente possa ter esta frase como primeira: tempo é cérebro. Tendo isso como primeiro, busquem a ajuda, né? São vários canais aí nas redes sociais para que vocês busquem essa ajuda. E quero salientar também o @ da Amandim, que é a Associação de Mães Atípicas e Neurodivergentes de Marília. Amandim. Procurem e se
compartilhem esses conhecimentos e que vocês possam cuidar melhor de vocês e dos seus filhos. Obrigada e até mais. Foi.